Muitas pessoas acreditam que morango só pode ser cultivado em canteiros tradicionais, ocupando bastante espaço e exigindo muito cuidado constante. Mas a verdade é que existe uma forma muito mais eficiente de cultivar essa fruta, principalmente se você tem um espaço pequeno em casa. Tudo começa com uma ideia simples. Em vez de plantar no chão de forma horizontal, você utiliza o espaço vertical. E é exatamente aí que entra a estrutura em forma de pirâmide. Essa forma de cultivo permite plantar muito mais morangos em uma área muito menor. Ao invés de espalhar as plantas pelo terreno, você organiza tudo em camadas, criando uma estrutura compacta, funcional e, ao mesmo tempo, muito produtiva. A lógica é bastante simples. Você cria vários níveis, um sobre o outro. Cada nível é um pouco menor do que o anterior. No final, o resultado é uma espécie de pirâmide, onde cada camada recebe mudas de morango. Esse formato traz várias vantagens ao mesmo tempo. Primeiro, as plantas recebem mais luz solar. Como elas estão distribuídas em diferentes alturas, a luz alcança melhor cada uma delas. Isso faz com que o crescimento seja mais uniforme e saudável. Segundo, a ventilação melhora muito. Em um canteiro comum, as plantas ficam próximas umas das outras, o que pode favorecer o acúmulo de umidade. Já essa estrutura em pirâmide, o ar circula melhor, reduzindo o risco de doenças. Outro ponto importante é que os frutos ficam mais protegidos. Quando o morango cresce diretamente no solo, ele entra em contato com a terra, principalmente após a rega ou a chuva. Isso aumenta as chances de apodrecimento. Na estrutura elevada, os frutos ficam mais limpos e menos expostos à umidade excessiva. Isso melhora não apenas a qualidade, mas também a aparência das frutas. Mas não é só a estrutura que faz a diferença. O cuidado com o solo é igualmente importante. E um dos métodos mais simples e eficazes para melhorar o solo é a cobertura com material orgânico, conhecida como mulching. Esse método consiste em colocar uma camada de material sobre a terra, ao redor das plantas. No caso do morango, os materiais mais usados são palha ou folhas secas. Essa camada cria uma espécie de proteção natural. Ela ajuda a manter a umidade no solo por mais tempo, reduzindo a necessidade de regas frequentes. Isso é especialmente importante porque o morango é uma planta sensível à falta de água. Quando o solo seca demais, a planta sofre, o crescimento diminui e os frutos acabam ficando menores e menos suculentos. Com a cobertura orgânica, a umidade se mantém mais estável. Isso cria um ambiente mais favorável para o desenvolvimento das plantas. Além disso, a cobertura também protege o solo contra o calor excessivo. Em dias quentes, a superfície da terra pode aquecer muito, prejudicando as raízes. A palha, por exemplo, ajusta a refletir parte da luz do sol e mantém a temperatura mais equilibrada. Isso reduz o estresse da planta e contribui para um crescimento mais saudável. Outro benefício importante é a proteção contra doenças. Alguns materiais, como agulhas de pinheiro, possuem propriedades naturais que ajudam a reduzir a presença de fungos. Isso pode fazer uma grande diferença, principalmente em ambientes mais úmidos. A cobertura também evita que as frutas entrem em contato direto com a terra. Isso mantém os morangos limpos e reduz o risco de contaminação. Em um sistema como a pirâmide, esse efeito é ainda mais evidente. E existe mais uma vantagem que muitos jardineiros valorizam: a redução das ervas daninhas. Quando o solo fica coberto, fica muito mais difícil para outras plantas crescerem ali. Isso significa menos tempo gasto com limpeza e mais energia direcionada para o crescimento dos morangos. Mas é importante lembrar que essa camada precisa ser renovada de tempos em tempos. Com o passar das semanas, o material orgânico começa a se decompor. Isso é natural e até positivo, pois enriquece o solo. Mas para manter a proteção, é necessário adicionar uma nova camada. Esse processo é simples e não exige muito esforço. Quando você combina a estrutura em pirâmide com o uso de cobertura orgânica, o resultado começa a aparecer rapidamente.
As plantas crescem mais fortes, as folhas ficam mais verdes, a produção aumenta e os frutos já ficam maiores, mais doces e mais saudáveis. Além disso, o cuidado com as plantas se torna muito mais fácil. Como tudo está organizado em níveis, você não precisa se curvar constantemente para cuidar da horta. Isso torna o processo mais confortável, principalmente para quem quer praticidade. Esse tipo de cultivo é ideal para quintais pequenos, jardins urbanos e até varandas. Mesmo em espaços reduzidos, é possível criar uma produção eficiente e contínua. Outro ponto interessante é o aspecto visual. Uma estrutura em forma de pirâmide com morangos, crescendo em todos os lados, não é apenas funcional. Ela também se torna um elemento decorativo no espaço. É uma combinação de beleza e produtividade. E o mais interessante de tudo é que esse método não depende de tecnologia avançada ou grandes investimentos. Você pode construir a estrutura com materiais simples, pode usar terra comum misturada com composto orgânico e pode aplicar técnicas naturais, como a cobertura do solo. Tudo isso torna o cultivo mais acessível. No final, o que realmente faz a diferença é entender como a planta funciona e criar condições favoráveis para que ela se desenvolva. Quando você organiza melhor o espaço, melhor o solo e cuida da umidade, a planta responde, ela cresce mais, produz mais e se torna mais resistente. Esse método mostra que muitas vezes não é necessário aumentar o espaço para ter mais produção. Basta usar melhor o espaço que você já tem. E talvez esse seja o ponto mais importante. Perceber que pequenas mudanças na forma de plantar podem gerar resultados muito maiores. A pirâmide de morangos é um exemplo claro disso. Um sistema simples, mas extremamente eficiente, e que pode transformar completamente a forma como você cultiva em casa.